Isso mesmo, Marcelo. Como você falou, vamos tentar aqui, em 4 etapas, estar organizando o processo de abertura de uma empresa. A primeira etapa do processo de abertura de empresa é uma avaliação de mercado, onde o empresário ele tem que procurar verificar se o produto ou o serviço que ele pretende estar colocando à disposição no mercado, se vai ter aceitação ou não. Essa etapa é muito importante que ele esteja com o apoio, uma consultoria de um profissional qualificado e capacitado para ajudá-lo a fazer essa avaliação, porque é exatamente nessa etapa que será consultado se o negócio vai ter retorno, se o capital investido realmente ele vai ser recuperado. Por isso, ser importante o empresário ter o apoio de um profissional, porque a partir dessa avaliação, dessa análise de mercado, é que ele vai identificar o tipo de empresa que ele vai estar trabalhando. E aí o Fernando vai estar falando agora para a gente um pouquinho sobre os tipos de sociedade. É isso mesmo, Leila. E existem vários tipos de empresas. Tem a sociedade limitada, que são mais de dois ou mais sócios, que ficam responsáveis pela organização, de acordo com suas cotas de capital. A gente tem a figura do empresário individual, a empresa com um único dono. É uma sistemática muito comum também de tipos de empresa. Um outro tipo de empresa é a sociedade cooperativa. Temos também as sociedades anônimas e, mais recentemente, 2 novos modelos. Temos a figura do microempreendedor individual, e que recentemente teve seu limite alterado e elevado. Agora, o microempreendedor pode ter o seu limite anual de receitas em torno de R$60 mil. E muito recente, uma legislação do final de 2011, que traz a figura da empresa individual de responsabilidade limitada, o EIRELI. É um termo novo, uma legislação do final de 2011, que nós também vamos tratar ao longo do programa. Não é isso, Leila? Muito bem, Fernando. Com isso, inicia-se a segunda etapa do processo de abertura de empresa, onde inicia-se a fase de contrato social, requerimentos, e o empresário deverá novamente contar com o apoio de um profissional de contabilidade, o qual irá orientar, acompanhar, enquadrar legalmente toda essa etapa do processo de abertura de empresa. Se for, por acaso, um microempreendedor individual, todos os formulários já estão disponíveis na página da Junta Comercial do Estado. Então, torna-se mais fácil o acesso à documentação. Mas, se for um outro tipo de empresa, como o Fernando colocou para a gente, é muito importante a participação, a contratação de um profissional da área para orientar. Porque o que acontece? Muitas vezes o empresário ele não preenche os formulários corretamente e todo o processo precisa ser reiniciado. E isso atrasa bastante as etapas de abertura do processo de empresa. Por isso, Fernando, que a gente sempre fala da importância de se ter um profissional de contabilidade acompanhando esse processo. O que você acha? E é verdade, Leila. Para você ter uma ideia, quando o empresário ele não tem o auxílio do contabilista, do contador, vários e vários processos se acumulam na junta comercial. É um dos problemas que este órgão, que é o órgão que legaliza as empresas, tem hoje. Então, com isso, na sistematização de um contrato social, no preenchimento dos formulários, no desembaraço nos órgãos, com os prazos específicos de cada órgão, é importante a figura do profissional contábil para que a empresa seja aberta em tempo correto. Hoje, a gente tem as empresas demorando muito tempo para serem abertas, por questões burocráticas que elas existem, e dentro do nosso programa a gente espera tratar sobre isso. E como eu falei da questão da legalização da empresa, é interessante falar como é o procedimento na Junta Comercial do Estado do Pará. A Leila vai falar mais um pouquinho para a gente como esses procedimentos lá. Exatamente. Então, após o preenchimento dos formulários, do contrato social assinado, a Junta Comercial do Estado ela está preparada para receber toda a documentação, analisar e, dependendo do tipo empresarial que foi selecionado, você tem o registro em menos de 24 horas, que é o caso da empresa individual, microempreendedor individual. Cada tipo de empresa que foi apresentada aqui, como o Fernando colocou muito bem, existe um valor, uma taxa que é cobrado pela Junta Comercial do Estado, que o Fernando agora vai estar falando para a gente o valor de cada um.
E é verdade, Lélia. Vamos falar de valores agora para você registrar a sua empresa. As taxas da junta comercial apenas, elas têm uma oscilação. No caso, para uma empresa individual, ela oscila entre R$ 142 a R$ 163. No caso de uma sociedade limitada, os valores ficam entre R$ 280 e R$ 322. E no caso das sociedades anônimas e cooperativas, valores mais elevados, em torno de entre R$ 529 e R$ 609. Na figura do microempreendedor individual, não há cobrança de registro de nenhuma taxa para a abertura desta empresa. Então é bem interessante aquela pessoa informal que tem o seu pequeno negócio, ele se legalizar, pois não há nenhum pagamento na questão da inscrição da empresa. Na questão da empresa já em funcionamento, são valores bem atrativos que levam os pequenos empreendedores hoje a terem seu próprio negócio. Daí o número elevadíssimo, mais de 1 milhão de novos microempreendedores hoje no Brasil. Muito bom, Fernando. Realmente é um incentivo para que o microempreendedor ele entre na legalidade. Por quê? Porque a partir do momento que a empresa tem o seu registro, ela tem a oportunidade de obter o seu CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O CNPJ é a última etapa do processo de abertura de empresa, o qual ele vai conceder à empresa negociar no mercado, abrir conta bancária, ter um domicílio fiscal para trabalhar. Isso é muito importante. O CNPJ ele pode ser obtido também na Junta Comercial do Estado, porque tem um convênio atualmente com a Receita Federal, ou o empresário, por meio da página da Receita Federal, solicitar o cadastro no CNPJ e obter o registro. Também é rápido, não é demorado e não custa, não é isso, Fernando? Nenhum valor. Né? E aí eu queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes o que o CNPJ proporciona, principalmente para o microempreendedor. Com o CNPJ, Leila, é possível que ele tenha sua conta corrente empresarial, tenha melhores condições para a obtenção de empréstimos e financiamentos com as instituições financeiras, com os bancos, a emissão de nota fiscal, a compra de mercadorias de fornecedores, a questão legal. Então, o sonho de muito pequeno empresários, dos microempreendedores, era hoje poder ser legal e poder emitir sua nota e poder comercializar os seus produtos ou prestar o seu serviço. E hoje, com a figura do microempreendedor individual, é possível realizar todos esses procedimentos. Então, finalizado o processo de abertura de empresa em 4 etapas. Daí, caso o empresário queira seguir um pouco mais à frente, ele tem a opção de se encaminhar à Secretaria da Fazenda, onde ele vai obter a inscrição estadual, caso o negócio seja de venda de mercadoria. Se ele trabalhar com prestação de serviço, ele tem que se encaminhar até a Secretaria de Finanças, onde ele vai obter a inscrição municipal e aí pronto. É só colocar o negócio para funcionar e realizar o seu sonho. O mercado de trabalho te espera e o CIEPA te prepara. Nos cursos de enfermagem, radiologia médica, segurança do trabalho, bombeiro civil e em breve estética. No CIEPA você também se capacita em mamografia, tomografia e mais especialização em instrumentação cirúrgica e enfermagem do trabalho, material didático, laboratórios próprios e salas climatizadas. Vem pro CIEPA, o melhor para servir bem. Augusto Montenegro, em frente à Seduc, Senador Lemos, próximo à DOCA. Venha saborear o verdadeiro churrasco gaúcho e degustar o melhor rodízio de pizza da cidade. Pensou em rodízio? Venha para a Churrascaria e Pizzaria Boi de Ouro. Buffet variados, carnes de primeira e deliciosas sobremesas. O ambiente perfeito para você e sua família no almoço e no jantar. Espaço para crianças. Estacionamento próprio com manobrista. Avenida Tamandaré 912, entre São Francisco e São Pedro. Reservas 3222-7698 e 3222-7701. Blitz acontece de segunda a sexta às 18 horas, sábado às 11h30 da manhã e domingo às 7h30. É um programa de arte, luxo e negócio feito com muito carinho para vocês. Aqui na Record News Belém.
Negócios, Contabilidade em Foco. Estamos aqui com o presidente da Junta Comercial do Estado do Pará, Arthur Torinho, que irá nos falar a respeito das modalidades societárias empresariais. E abordando também a nova modalidade que, a partir de 2012, passa a vigorar, EIRELI. Doutor Arthur, nos informe a respeito da relação existente entre a modalidade EIRELI e a empresa individual. Pois é, a partir do momento em que a Lei 12.441 entrou em vigor, e foi a partir de segunda-feira, nenhuma pessoa pode vir aqui e se registrar como empresa individual. Passou a ser EIRELI, que é o nome da lei. Então, o cidadão que tem uma empresa, que é inscrito aqui como empresa individual, ele terá que vir, se quiser, evidentemente, pagar R$200 e transformar a empresa dele de individual em EIRELI. Quais os benefícios para que esse procedimento seja realizado? Não, veja só, um principal benefício, né? O país está se organizando, né, com a sincronização de todos os sistemas de captação de recursos, de controle do país. O cidadão tem muitos problemas, são empresas familiares, são empresas que cresceram sendo limitadas, filhos, esposas, maridos e sócios. A empresa cresce muito e os sócios minoritários querem ganhar exatamente igual. E agora, com a possibilidade do cidadão que tem interesse em montar a empresa só para ele, que aí ele não vai ter nenhum problema, principalmente porque neste momento, no momento que ele fizer se inscrever como EIRELI, a única coisa que ele representa é o que está escrito. E o patrimônio dele, isso que é importante também colocar, o patrimônio dele não entra na responsabilidade de qualquer problema que a empresa tiver. Com a empresa limitada, sim, mas com a EIRELI, não. É só o capital dele. Então, isso já é um benefício bastante significativo, uma vez que ele vai ter uma empresa individual sem a necessidade de um sócio, obrigatoriedade da existência de um sócio, e uma modalidade limitada, que traz para a empresa a possibilidade, para o empresário, a possibilidade de não responder solidariamente com o seu patrimônio. Entendi direitinho, doutor Arthur? Absolutamente, explicou melhor do que eu. E tem mais uma coisa que também é muito importante no momento que o país persegue a transparência. E a gente tem muitos problemas aqui. Só de 2007 para cá, eu devo ter recebido mais de 1.000 pessoas se dizendo laranja. Aí eu explico, olha, lá embaixo também, amigo, o problema de laranja é na justiça. Vá à justiça e denuncie que você é um laranja. E, na prática, o que a gente vê é que, na verdade, não é. No fundo, ele era sócio, foi na conversa e virou laranja. Quando as coisas, aí ele vai na Receita, vai a um lugar, vai no SPC, não pode, tem crédito. Aí ele pergunta, puxa vida, eu estou punido? E está, porque ele era corresponsável comunitário. Acabou sendo prejudicado por um sócio, né? Então, já eliminou essa possibilidade. E com relação às custas dessa nesse novo tipo societário, vocês já têm uma tabela para 2012? Já está tudo organizado na Junta Comercial do Estado para qualquer empresário chegar aqui e fazer a sua inscrição como EIRELI? Inclusive no site da Junta, já está tudo no site. R$200 a inscrição, né? São 100 salários mínimos, o capital, e reforçando mais, eu tenho fé em Deus de, pelo menos, nesse aspecto, a Junta não vai ter tanto trabalho a partir daí com os laranjas. Muito bem. Ressaltando que todas as informações necessárias para a abertura de empresa na modalidade EIRELI estão disponíveis na página da Junta Comercial do Estado. Agradecemos, então, ao presidente da Junta Comercial do Estado, doutor Arthur Torinho, pela possibilidade de estar nos trazendo as informações a respeito dessa nova modalidade societária. E gostaria de perguntar, doutor Torinho, qual a sua opinião a respeito do programa, de termos aqui no Estado do Pará um programa voltado ao mundo dos negócios e colocando a contabilidade em foco? Bem, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Record exatamente por colocar num canal aberto, né, o Record News, a Record News. E, em segundo lugar, como presidente da Junta, fico muito satisfeito, até porque o fato da Record ter prestigiado muito o Estado do Pará, montando praticamente uma central aqui para dar notícia do Estado do Pará, e para a Junta Comercial nós precisamos que o usuário, o nosso usuário é o cliente, 100% é o cliente, é o empresário, é o contador, é o advogado, etc. Ele vai ter mais um canal para ter as informações da Junta. Nós vamos usar muito vocês e vamos deixar a Junta totalmente à disposição de vocês, de forma que, como pessoa física, como presidente da Junta, eu fico muito feliz, porque quem ganha é o Estado do Pará. Ok, muito obrigada mais uma vez.
e até a próxima.